Oi pessoal, eu sou Alessandro e nesse vídeo eu vou elencar 10 quadrinhos para conhecer o John Byrne. Eu já fiz um vídeo parecido com esse dedicado ao Kurt Busiek. O Busiek é meu escritor favorito no que diz respeito a super-heróis. Estou sempre elogiando ele por aqui, mas eu tenho que reconhecer que o Byrne não fica muito atrás. Na verdade, ao meu ver, o Byrne marcou toda uma geração. É esse pessoal que lia quadrinhos de super-heróis ali no final dos 80, começo dos 90. Ele escreveu ou desenhou boa parte dos grandes títulos, seja na Marvel, seja na DC. Olhando um pouco da minha trajetória, o Byrne é provavelmente o primeiro autor que eu chamei pelo nome. Deixa eu explicar isso. Quando eu lia as histórias em quadrinho lá na adolescência, eu não dava muita bola para os créditos. Ou eu lia e não memorizava o nome dos autores, sejam desenhistas, sejam roteiristas, ou então nem lia e ia direto para a história. Mas com o Byrne isso começou a mudar. Porque eu tinha um amigo, que gostava muito do quarteto do Byrne e ele sempre falava do julgamento do Richard. Ele falava o quarteto do Byrne, o julgamento do Richard. Então o Byrne foi um autor que ficou na minha cabeça como sinônimo de qualidade, como sinônimo de boas histórias. E hoje a gente vive um bom momento no que diz respeito à publicação de quadrinhos do Byrne no Brasil. Durante muito tempo o Byrne foi muito pedido e pouco publicado. Nós tínhamos uma escassez de títulos do Byrne, até que de uns 4 anos para cá, talvez um pouquinho menos, começaram as republicações, acho que menos, 2, 3 anos para cá, começaram as republicações e publicações, porque também saíram algumas coisas inéditas, coisas que não haviam saído por aqui, ao menos na sua íntegra. Inclusive, o Byrne parece ter bastante fãs no Brasil até hoje. O Leonardo Raved sempre diz que há uma espécie de igreja do John Byrne, de um conjunto de fãs do John Byrne. Acho que eu sou membro dessa igreja e eu fico feliz de ter essa quantidade de títulos do Byrne publicados aqui no Brasil. Hoje esse vídeo ele seria impossível 4 anos atrás, pelo menos com o critério que eu estabeleci, que é falar de quadrinhos que são encontráveis, que é possível achar por aí. E bom, são 10 quadrinhos, às vezes um pode estar esgotado um pouquinho agora, mas ainda é possível achar num sebo, online, mas no geral todos estão bem disponíveis e alguns saíram de maneira recente. Inclusive eu vou falar também de promessas da Panini para os próximos meses aí. Enfim, é um bom momento para quem gosta do John Byrne. Mas vamos lá, 10 quadrinhos para conhecer o Byrne. Qual é o primeiro? Para mim é o Quarteto Fantástico. Ele ficou alguns anos, à frente do título, ele escrevia e desenhava, e essa é para mim a maior obra do Byrne. Bom, dentro do conjunto das minhas leituras, essa é a maior obra do Byrne. Ele presta uma homenagem à fase Lee Kirby, mas ele evolui os personagens. A Garota Invisível, por exemplo, deixa de ser Garota Invisível e se torna Mulher Invisível. Nós temos o grande julgamento do Richard, que eu já mencionei aqui, que é quando o Richard ele vai ser julgado por ter salvo a vida do Galactus. Olha só, será que é certo alguém salvar um genocida, um ser que vive para comer planetas, que a própria existência dele coloca civilizações em risco? E bom, esse tipo de questão aparecia com frequência. O quarteto do Byrne é muito criativo e é muito bom de ler. Foi publicado aqui no Brasil em 2 ônibus pela Panini Comics. Eu li uns 70%, me falta 30%, mas eu comprei o segundo ônibus, embora logo eu devo ler e comentar aqui no canal. Enfim, então, o quarteto, primeiro quadrinho para conhecer John Byrne. O segundo é o Superman. Isso mesmo, minha gente. O Byrne ele teve uma grande missão. Depois da crise das Infinitas Terras, reformular aquele que era o principal herói da DC, recorde de vendas. Gente, o Batman passou a vender mais do que o Superman na década de 90. Quando o Byrne assume o Superman vendia muito. E ele lançou aquela minissérie, O Homem de Aço, no qual ele lançou as bases do seu Superman. E depois foi nas revistas mensais, Action Comics, Superman, ajudado lá pelo Marv Wolfman em Adventures of Superman. Ele foi trabalhando novos elementos
novos elementos pro Super, né? E ele humanizou o Superman, ele fez com que o Superman ficasse mais humano, ele diminuiu o nível de poderes do Superman, que ninguém sabia mais quantos poderes o Superman possuía. Enfim, isso foi publicado aqui no Brasil recentemente em A Saga do Superman 1 a 14. A fase do Byrne ela vai mais ou menos até a edição 12, se eu não estou esquecendo. Só que nas edições 13 e 14 nós temos algumas minisséries que ele fez. Temos, por exemplo, o mundo de Metrópolis, o mundo de Smallville e o mundo de Krypton. O mundo de Krypton, inclusive, com a arte do Mike Mignola, é muito bom. Então, o Superman do John Byrne, talvez aí o seu segundo grande trabalho, que terminou incompleto. Ele, por diferenças com a DC, ele abandona o projeto num determinado momento, né, no momento lá que Superman toma uma decisão de tirar a vida de outros kryptonianos, e o projeto continua com outros roteiristas, mas ele sai e mas o legado dele permanece. Enfim, bom, Quarteto Fantástico, Superman. No Superman nós vemos tanto o Byrne escrevendo e desenhando, quanto só escrevendo com desenho de outros. E temos também os X-Men, gente, os X-Men com o Chris Claremont. Esse aqui talvez tenha sido o primeiro grande sucesso do Byrne. O Byrne era desenhista e co-roteirista. Ele ajudava o Claremont nos roteiros. Eles ficaram do número 108 ao número 143. Essa dupla ficou do número 108 a 143. Isso foi publicado aqui no Brasil em 4 encadernados. Segunda Gênese, Magneto Triunfa, Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. Em breve vai ser republicado na edição definitiva dos X-Men, X-Men edição definitiva. Gente, aqui nós temos alguns pontos altos. Dias de um Futuro Esquecido, por exemplo, essa história que mostra um futuro distópico dos X-Men e a mente da Kitty Pryde sendo enviada ao passado para evitar que esse futuro aconteça. Nós temos a Saga da Fênix Negra, com aquela trágica morte da Jean Grey. Enfim, são vários pontos interessantes e algumas pessoas consideram o ápice da fase Claremont, né? Um ápice que nunca mais foi repetido. Não sei se eu assumo essa posição, mas de fato são histórias muito boas. Então reparem, o Byrne deixou marcas no Quarteto Fantástico, deixou no Superman e também nos X-Men. Vamos para uma outra personagem que tem um pouco menos de fama do que esses 3 títulos, né? Mas que o Byrne deixou a sua marca de modo muito profundo, que é a Mulher Hulk. Gente, a Mulher Hulk, ela foi uma personagem criada para a Marvel não perder esse nome, Mulher Hulk. Mas ela não tinha tanto desenvolvimento. Até que o Byrne, no seu título do quarteto, desenvolveu a personagem. Ela substituiu Coisa durante um tempo. E aí o Byrne escreve uma graphic novel e uma mensal da personagem, ele trabalha nisso. E, gente, é muito criativo. Saiu em ônibus aqui pela Panini, com tudo completo, as 2 fases do Byrne. O Byrne ele sai da mensal, depois ele volta. E é muito divertido. A Mulher Byrne do Hulk, ela zoa um pouco os próprios quadrinhos de super-heróis, tem aquela coisa da quebra da 4ª parede. Talvez seja o título mais divertido do Byrne. Então, quarto, Mulher Hulk. Olha só, saiu o ônibus do quarteto, ônibus da Mulher Hulk, e esse que eu vou falar agora também saiu um ônibus, que é a Tropa Alpha. Esse eu só li o início, eu não li ainda, todas as histórias que estão no ônibus, né? Eu não li a totalidade das histórias. Mas a Tropa Alpha é um grupo que surge, um grupo de heróis canadenses que surge na revista dos X-Men. O Byrne não dava muita bola para esse grupo, nem achava muito interessante, mas a Marvel quis que se publicasse uma revista mensal e ele assume e faz um trabalho muito interessante. Tem vários personagens, a Pássaro da Neve, por exemplo, é um personagem que eu gosto muito, o Sasquatch. Ali é o Byrne trabalhando por um pedido editorial e um pouco a contragosto por não curtir tantos personagens, mas entregando um trabalho bem bacana. Bom, então o quinto foi a Tropa Alpha. Chegamos à metade. Vamos agora para os Vingadores da Costa Oeste. Isso mesmo, o Byrne também trabalhou com os Vingadores e ele deixa um legado importante com a Feiticeira Escarlate.
Aqui nós temos 2 encadernados de Vingadores da Costa Oeste do Byrne. A Busca pelo Visão e Mais Sombria que Escarlate. Nesses encadernados, nós vemos o Visão desmontado e a quebra da psique da Wanda. E isso vai levar ao fato, vai levar o ápice, né, a gente descobrir que os filhos da Wanda eles não existiam, eles eram projeções apenas, né? Eles foram criados pelo seu poder e ela retirou pedaços da alma do Mephisto. Retirou não, né? Havia pedaços da alma do Mephisto e com o poder dela, ela criou aqueles 2 gêmeos que desapareciam quando ela não estava prestando muita atenção. Cara, é uma história, o ápice disso está no final do encadernado da Busca pelo Visão, talvez seja a história mais pesada que eu já li na Marvel. É uma baita história de terror com super-heróis, assim. E depois, no Mais Sombrio que Escarlate, nós vemos a Wanda surtando também e indo um pouco para o lado do Magneto. Gente, isso aqui antecipa os eventos que vão dar em Dinastia M. Antecipa os eventos não, né? Isso aqui cria os elementos que vão ser explorados em Dinastia M no futuro lá pelo Bendis. Bom, vamos agora para um quadrinho que talvez seja menos conhecido, embora é muito bom, que é Superman e Batman Gerações. São 3 minisséries. As 3 foram publicadas aqui no Brasil, mas meio picotadas. A primeira minissérie foi relançada aqui no Brasil recentemente naquela coleção da Eagle Moss. O que nós temos aqui? Nós temos a ideia de que os super-heróis envelhecem em ritmo normal desde que foram criados. Então, em 1939, nós temos o Superman surgindo. E aí, depois nós temos o Batman, e aí temos o Batman também. Em 1936 temos o Superman. Então, 38 nós temos o Superman, 39 nós temos o Batman, e eles envelhecem em ritmo natural, né? Em ritmo natural. E aí nós vemos os personagens coadjuvantes envelhecendo também, e nós vemos esses personagens atravessando a história do século XX. O Byrne introduziu esse envelhecimento ano para ano, cada ano de histórias é um ano de envelhecimento. Isso foi usado muitas vezes depois, mas aqui tem efeitos criativos muito interessantes. Isso daria um belo ônibus na Panini, né? Daria um belo ônibus na Panini. Mas tem aí a primeira minissérie na coleção da Eagle Moss. Enfim, 7º Superman e Batman Gerações. O 8º é um quadrinho fininho que saiu aqui pela Hyperion Comics, que é Trio. Trio é o Byrne fora da Marvel e da DC. E ele fazendo uma história de super-heróis que, na verdade, é uma homenagem ao Quarteto Fantástico. Dos quadrinhos que eu mencionei aqui, esse é o que tem menos pretensões, mas ainda assim ele é muito divertido e a gente vê que o Byrne fazendo arroz com feijão é muito bom. É muito bom. Então aí, Trio. O 9º, As Muitas Mortes do Batman. O Byrne certa vez disse que ele teria dificuldade de escrever o Batman porque ele não conseguiria pensar um mistério mês a mês para o Batman desvendar. Mas em As Muitas Mortes de Batman, ele cria um mistério, que é o Batman investigando o assassinato de Batman. É isso mesmo, né? Aparecem pessoas fantasiadas de Batman mortas e o Batman vai investigar isso e vai ter que, de alguma maneira, se deparar com o seu passado. É uma história bem executada também, não é um primor comparando com outras histórias do John Byrne, mas é ver o Byrne no Batman. Isso saiu aqui em A Saga do Batman, volume 10. E por último, mas não menos importante, um dos primeiros trabalhos do Byrne, que é o Punho de Ferro, que o Byrne teve, antes de ter a sua fase com Chris Claremont nos X-Men, trabalhou como desenhista para o roteiro do Chris Claremont no Punho de Ferro. Isso são as primeiras histórias do personagem. Isso também depois teve na parceria do Punho de Ferro com o Luke Cage. Temos aí, então, as primeiras histórias do personagem, né, esse grande arco, e também na parceria dele com o Luke Cage. Nós temos isso aqui em 2 edições, na coleção histórica Marvel Paladinos Marvel 2 e na número 11. É bacana essa fase com o Punho de Ferro. Enfim, minha gente, como eu falei, era apresentar 10 quadrinhos. Olha só, como eu disse, há poucos anos atrás era impossível fazer um vídeo desse e hoje tem John Byrne aí pra caramba e vai vir mais. Vem aí o Hidden Years, né, ou Tesouros Ocultos, que é uma
uma série do Byrne com uma peculiaridade muito interessante, porque os X-Men, eles ficaram durante alguns anos com a sua revista só tendo republicações, não existiam histórias inéditas dos X-Men. O Byrne, lá nos anos 90, salvo engano, ele pega essa ideia de que os X-Men ficaram com seu título mensal sem histórias inéditas e ele pensa, o que os X-Men ficaram fazendo nesse tempo? Então ele conta as histórias dos anos perdidos dos X-Men. Isso vai sair em ônibus em breve aqui no Brasil pela Panini. Estou bem curioso. Um outro que eu não mencionei, é porque eu não li ainda, até comprei recentemente, que é o Operação Highways, que é uma ficção científica do John Byrne, lançada aqui pela editora Script no encadernado só. Enfim, minha gente, é isso. Videozinho básico, com mais dimensão aos personagens. E espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, curte, compartilha. Se julgar que esse tipo de vídeo é legal, bota aí nos comentários, eu posso fazer para outros personagens, aquilo tudo que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Na descrição do vídeo tem link da Amazon, eu devo colocar o link também para esses quadrinhos aqui, para os que estiverem disponíveis lá. A galera sabe que usando o link da Amazon aqui, entrando por esses links, ajuda demais o canal a crescer, a melhorar, o que dá o sustento material aqui do Ministério dos Quadrinhos. Enfim, minha gente, é isso, paro por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.